Boa noite, irmãos. Mais um tempo aqui na Igreja Evangélica, no 15 de maio de 2024, nós continuamos naquela série sobre a verdade e queremos falar hoje sobre o binômio. São dois nomes e um binômio. São exatamente duas categorias importantes quando você pensa em vida cristã, o binômio verdade e santidade. Eu fiz uma capa para essa mensagem e como é que eu vou mostrar graficamente, num desenho, a união entre santidade e verdade? Que não existe santidade sem verdade, não existe verdade sem santidade. Então eu lembrei da visão de Ezequiel, onde mostra lá o Ezequiel vê duas rodas, uma dentro da outra. É uma visão incrível. A roda de dentro está na roda de fora, e a roda de fora está na roda de dentro. E serve para ilustrar de que você não tem nenhuma verdade que não seja santa. E você não tem nenhuma pessoa santa que não ande na verdade. Os dois versos chaves que eu escolhi para cá, um é Hebreus 12, 14, o mesmo diz: segui a paz com todos. Aí continua: segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é muito importante, então, a santificação. Nós só podemos ver a Deus, ver a beleza de Deus, gostar das coisas de Deus, através da santificação. Os que vivem no pecado, eles não se agradam das coisas de Deus. Eles não têm beleza de vir assistir um culto, ficar sentado 2 horas. Eles não têm beleza em contribuir para a obra de Deus. Eles gastam o dinheiro deles. Tem gente pobre que passa o ano todinho juntando dinheiro para fazer sua fantasia do carnaval, mas não contribui um centavo com a obra de Deus. Não dá um passo para ajudar alguém que está sofrendo. Não divide o seu pão com os mais carentes. Não se apieda, não tem compaixão dos que sofrem. Na realidade, é uma visão que nós vamos já ver. Mas eu quero deixar bem claro essa ideia aqui, que a vida cristã é pontuada, é guiada no caminho da santidade. E nesse caminho da santidade, ele corre pelo trilho da verdade. E em 1 Coríntios 1 e 30 diz que essa santificação pertence somente a quem está em Jesus Cristo, a quem se converteu, a quem nasceu de novo. Então em 1 Coríntios 1 e 30 diz, repita comigo: em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Isso aqui resume toda a vida cristã: sabedoria, justiça, santificação e redenção. Isso aqui é um resumo da verdade. E você nota então que santidade e verdade, nós podemos até colocar que a vida cristã corre em 2 trilhos. Um é a santidade e outro é a verdade. Um trem, ele corre sobre 2 trilhos. Se tirar um trilho, o trem roda. Esse metrô, nós andamos para vários lugares de Fortaleza. Se alguém arrancar um trilho, o que é que acontece com o metrô?
É dito que ele descarrilha, o acidente é feio. Então, a vida cristã, ela corre sobre esses dois trilhos: santidade e verdade. Vamos ver então aqui a jornada da santidade no caminho da verdade. Antes, nesse começo, eu quero mostrar algumas coisas importantes ou verdades acerca da santidade do cristão. Primeira coisa, o real, o maior desafio de cada cristão, e esse cristão que a Bíblia chama de santo, todo cristão, toda pessoa que aceitou Jesus Cristo é santo. Portanto, o maior desafio do cristão é viver diariamente no caminho da santidade. Vamos saber o que é isso, que é ser santo. Ao se converter, o cristão é declarado santo por Deus. Ele é separado dos perdidos que estão em Adão, por isso perdidos, e como Paulo diz, em Jesus Cristo, aí sim, ele é capaz de santificação. A santidade, a Bíblia fala que tem dois tipos de santidade. A santidade posicional, que é quando a pessoa se converte. A partir do momento da conversão, a Bíblia já chama ele de santo, é chamada santidade posicional. Quando o cristão se converte a Cristo, é que ele passa a ser santo, ele passa a ser consagrado a Cristo, ele passa a ser especial, extraordinário. Trata-se da posição dele a partir de agora. Em 1 Coríntios 1,30, o texto que a gente leu, diz que quando ele se converteu, Cristo se tornou para ele sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, a partir do momento que ele se converte, ele é santo. Então, todos vocês aqui são santos e são convertidos de verdade. O segundo significado da santidade é progressivo. Ou seja, é o aspecto que trata da experiência diária do crente como um santo, como diferente das pessoas que não são crentes. É por causa desse status ou dessa posição como santo que nossa vida reflete a santidade. Essa santidade, que lá em Hebreus 12:14, sem ela ninguém verá o Senhor. Agora, algumas pessoas pensam que santidade é nunca errar, é ser perfeito. E quando estivermos nesse mundo, nós ainda vamos pecar, nós ainda vamos cometer erros, ainda vamos ter momentos de fraqueza. Aquela pessoa irada que ainda está, a velha pessoa, né? A Bíblia fala que o crente agora tem duas naturezas: a natureza antiga, a velha pessoa, e a nova pessoa em Cristo. A nova pessoa em Cristo é mansa, mas a velha pessoa é raivosa, é irada. E a Bíblia diz para crucificar essa pessoa, matar, no sentido de não dar lugar a ela que age pelas obras malignas da carne. Então, santidade não é viver de modo perfeito ou sem nunca errar ou pecar. Se o crente pecar, ele lamenta, ele chora, ele procura se corrigir, e a Bíblia diz que Cristo é o nosso advogado junto ao Pai. Quem não aceitou Cristo, peca, e a sua culpa vai só aumentando lá no livro do juízo final, para condená-lo eternamente. Mas o crente, ele peca, se arrepende de Cristo, perdoa. Então, ele não só é santo quando se converte, mas ele é chamado a se santificar a cada momento. Ele é chamado a uma vida semelhante à de Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 1, 15 a 16 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, assim como Deus é santo, sejam vocês também santos em toda a vossa maneira de viver. Em qual área da minha vida eu devo ser santo? Em toda a maneira de viver. Nos meus negócios, no meu casamento, na minha criação dos meus filhos,
no meu lazer. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Por quanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Deus está dizendo, ele disse isso lá em Davi, para o povo de Israel. Vocês são nação santa, sejam santos como eu sou santo. E para a igreja ele diz, sejam santos. E o que é ser santo? A Rosângela pergunta. Quer saber, Rosângela, o que é ser santo? O que é que a Bíblia está dizendo que a Rosângela é uma santa? A Benedita é uma santa? Você vai ver que não tem nada a ver com aquela doutrina católica dos santos, que são invocados em dias especiais. Continuando, somente aquilo, agora fazendo a ligação entre santidade e verdade. Somente que for verdadeiro pode ser santo, e somente os santos podem ser verdadeiros. A verdade abarca toda a realidade, assim como a santidade é o conjunto de todas as virtudes morais e espirituais que existem. Então, a santidade é tudo que é bom, é belo, é bonito, é justo, é verdadeiro. Deixe-me continuar. A verdade e a santidade são interdependentes, um depende do outro, e são auto-inclusivos, um está incluído no outro. Não existe uma coisa sem a outra, não existe santidade sem verdade, nem verdade sem santidade. Por isso, que o mal, que é uma encarnação do pecado, são opostos da verdade e da santidade. Também por isso, os que amam a verdade também amam a santidade. Desejam ser santos, esse é o seu maior desejo. O meu maior desejo é crescer em santidade. Quem ama a verdade, ama a santidade, faz do objetivo da sua vida buscar a verdade, a santidade, a sabedoria e encarná-las na vida diária. Agora, é fácil ser santo, dona irmã Benedita? No mundo como o nosso? Não é. Por quê? Nós vivemos num mundo que rejeita essas duas coisas. Rejeita tanto a verdade quanto a santidade. Nós vivemos num mundo que a Bíblia diz que ele é controlado pelo diabo e é contaminado pelo diabo. Nós tivemos uma festa aqui no Brasil, patrocinada pelo imposto dos cidadãos, da Madonna. E ela fez uma festa super imoral, até com atos sexuais feitos na presença de crianças e tudo mais. E grande parte do mundo aplaudiu. Porque nós vivemos num mundo putrefato, apodrecido, contaminado por essa ação do demônio. Porque o demônio, ele é o príncipe desse mundo, e ele está por trás dos governantes desse mundo. Todas as áreas do governo do mundo, os seus altos cargos, escalões na vida pública, eles são contrários à palavra de Deus, à verdade de Deus. Eu estava vendo agora um político lá, não sei se era de Taubaté, em São Paulo, ele estava lutando para ser vereador na Câmara, e ele estava dizendo que a Câmara tinha feito uma lei proibindo que se colocasse uma Bíblia na biblioteca. Podia ter qualquer tipo de livro, até de pornografia. Como no museu aqui de Fortaleza, tem um museu pornográfico onde as crianças estão visitando. Pode ter qualquer livro, mas não pode ter a Bíblia, que é a verdade. Então nós vivemos em um mundo que rejeitou ao Deus da Bíblia, que rejeitou a piedade, a santidade e a felicidade. Por isso que esse mundo é infeliz, porque rejeitou
a santidade da qual vem a felicidade. O mundo só quer saber de interesse lascivo, imoral e materialista. É um mundo cheio, você nota, de pessoas perturbadas, aflitas. É dito que o medo domina o mundo inteiro. A síndrome do pânico, que é a coleção de todos os medos, apavoram quase que todas as pessoas que têm que tomar aqueles remédios tarja preta para não endoidar, para não se matar e não matar alguém. Esse é o mundo que não consegue resistir às tentações do mal, e o crente também vai ser tentado por essas ofertas do mal, essas ofertas para pecar, para seguir as imoralidades, que a Bíblia chama as obras da carne. Então não é fácil para o crente ser santo, e quando ele quer ser santo, ele vai encontrar oposição dentro da própria família. Só quer ser santinha. Aí, o crentinho aí só quer ser melhor que os outros. Não, eu só estou obedecendo a Jesus Cristo, eu não posso, você não quer viver sem Ele? Mas eles ficam com ódio. Aí, você pergunta, Benedita, tudo bem, pastor, eu estou dizendo que depois que eu sou crente, eu sou uma santa. Não é que não peca mais, mas que agora a senhora pertence a Jesus, é consagrada para Jesus. O que é mesmo ser santa? Isso que significa dizer que a Benedita é santa? Primeiramente, aqueles santos da Igreja Católica não são bíblicos. Para o budismo, o hinduísmo e as seitas heréticas, inclusive a Igreja Católica Romana, santo é alguém com virtudes heróicas, que viveu na terra de forma exemplar e que por isso a religião dele o canonizou e declarou santo. Pegaram Santo Antônio, que foi um cristão que viveu de uma forma exemplar, diz que foi um cristão de primeira linha, e talvez até contra a vontade dele, depois que ele morreu, transformaram ele no ídolo, e as pessoas vão orar, que é o santo casamenteiro, né? Santo Antônio. Mas é uma mentira, porque os santos, existem dois tipos de santos. Todo crente é santo enquanto está na terra, santo na igreja militante. E quando ele morre, é os santos na glória. Só que os santos na glória não intercedem por ninguém aqui, não. A Bíblia manda orar somente ao Pai e agradecer em nome somente de Jesus. O Santo Antônio poderá ter sido o cara mais correto do mundo, mas não tem poder nenhum para responder a oração de ninguém. Então você nota quanta oração termina. Então, quando estou falando de santo, eu não estou falando da doutrina idolátrica da Igreja Católica, de homens virtuosos que morreram e receberam poder para responder às orações dos cristãos vivos. Isso não é bíblico, é heresia condenada pela Bíblia como idolatria, diz que os idólatras não irão para o reino do céu. Consultar os mortos é uma forma de espiritismo. A Igreja Católica, na sua invocação dos santos que morreram, é uma idolatria e ao mesmo tempo um ato diabólico chamado espiritismo. A Bíblia diz que não se deveria consultar os mortos em favor dos vivos. Há uma proibição clara na Bíblia. Mas a Igreja Católica não quer saber disso. Então o que significa santo? No hebraico é a palavra kadosh, que significa especial, consagrado, separado do uso comum, separado do mal, para o uso
especial de Deus. É levado acima do normal. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, o próprio Deus deu a planta do tabernáculo. Faça assim, com essa medida, com esse material. E era um negócio que exigia uma arte, uma capacidade incrível. Então, Deus disse para Moisés: não se preocupe, porque eu vou consagrar alguns homens, vou santificar alguns homens com dom especial para trabalhar com tecido, com bordado, com metais. Bezalel foi um deles. Então, santo é muito mais do que o oposto ao que é pecaminoso e mal. Santo tem esse sentido positivo de que aquilo que era ordinário, comum, a Benedita era uma mulher ordinária, comum, mais uma do planeta da terra que um dia ia queimar no inferno. Quando ela aceitou Jesus, ela foi separada, santificada e selada pelo Espírito Santo. Ela passou a ser uma pessoa extraordinária, especial para Deus. Lá em 1 Pedro diz que o Éfeso agora é nação santa, faz parte da nação santa, de propriedade exclusiva de Deus. Propriedade especial. Ou seja, aquele mecânicozinho, melado de graça lá, consertando o carro do pastor Laércio, não era muito importante não. Mas ele se arrependeu dos pecados dele, aceitou Jesus Cristo. Hoje ele trabalha em serviços gerais do supermercado. Algumas pessoas acham que não melhorou muito de status de mecânico para trabalhar em serviços gerais. Mas ele melhorou sim. Quando ele aceitou Jesus, ele é nação santa. Amém? Ele é extraordinário, não é mais um homem comum. O Espírito Santo habita nele. O nome dele está escrito no livro da vida. Quer dizer, essa Noemi aí, a mulherzinha comum, é nada. Ela é especial, lavada no sangue de Jesus. O diabo tem medo dela. E a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o diabo não toca. Portanto, quando uma pessoa ou objeto não são santos, é porque são comuns, e no sentido cerimonial religioso é profano. Então, se o crente, o verdadeiro crente de Jesus é santo, o descrente é profano, comum, vulgar. E esse crente, ele é especial, extraordinário, nem precisa ser rico, nem ser famoso. Além disso aí, é mais especial e mais importante para Deus que a Madonna. Com todo o ouro dela, porque ela é santa e especial. Agora, irmãos, o santo, ele é santificado pela graça de Deus. Nós somos salvos pelo merecimento de Deus. Dona Carlita foi salva, é uma pessoa muito boa, já sou casado com ela há mais de 40 anos, e ela só me tem feito bem como uma mulher virtuosa. Mas ela é uma santa por conta da graça de Deus. Não porque ela mereceu, ela fez alguma coisa que a fizesse merecer o céu, mas porque ela acreditou na obra de Jesus Cristo, que morreu por ela na cruz do Calvário. E ela, sabendo-se perdida, indo para o inferno, ela se converteu. Ela nasceu de novo pela obra do Espírito Santo. Foi santificada, se tornou santa no dia que ela se converteu. E a partir daí ela passou a andar
uma santidade que vai progredindo. A carmita de hoje é muito mais sábia, é muito mais humilde, é muito mais controlada do que no começo. Ela cresceu em santidade. Agora, vamos corrigir alguns erros. Alguns acham o seguinte: então quer dizer que a Rosângela não foi salva por merecimento próprio, não, ela foi salva de graça, pela graça. Então quer dizer que ela pode viver pecando a 3x4 e não perde o céu? Isso é um engano. A graça não só salva, mas também ela dá os recursos para o crente viver em santidade. Paulo lidou com esses oportunistas que dizem: eu sou salvo pela graça, então eu vou viver do jeito que eu quiser. Paulo diz em Romanos 6, 1 a 7: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Cristo pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, andemos nós também em novidade de vida. Vida nova, diferente da que nós tínhamos. É isso que significa o batismo. Quando você desce, desde que você se converteu, você começou uma nova vida. Agora, você diz que é crente e ninguém vê essa nova vida, tem alguma coisa errada. Ele continua: porque se fomos plantados ou sepultados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. A velha benedita foi crucificada, foi tirado o poder dela, mas ela vai infernizar a vida da benedita. Alguém pisa no pé da benedita, aí a velha benedita desconta, só uma piada para ela, joga uma pedra na testa dela. Aí como é que a benedita faz com essa velha benedita? Volta para a cruz. Quando eu aceitei Cristo, você foi crucificado, você desceu aí de gaiata. Você quer que eu peque novamente, que eu seja barraqueira, abusada, encrenqueira, né? Pode voltar para a cruz, eu não vou devolver não. Ela pisou no meu pé, vou deixar na mão de Deus, pedir misericórdia para ela, porque quem pisa no pé de um santo paga caro. Eu nunca vi alguém fazer covardia com um verdadeiro crente para tirar as contas certas. Eu não mexo com crente não. O crente verdadeiro, crente sem vergonha, não dá para você dar uma tapas nele. Mas crente verdadeiro, você dá uma tapas nele, você está desafiando o céu. Não brinque não. E até os macumbeiros sabem disso. No livro de bruxaria diz que eles jogam feitiço em cima de quem não tem luz. O crente é uma pessoa iluminada. Então ele diz: se a pessoa for fazer um feitiço contra um crente, aí o feiticeiro diz: quem é a pessoa? É o fulano? Esse cara é crente, ele é cercado de luz. Se eu botar um feitiço nele, volta dobrado para mim. Estou fora. Ou seja, as trevas sabem o perigo que é fazer mal ao crente, a um santo, né? Então nós não podemos pecar só porque sabemos que a graça existe. Mas se pecarmos, temos um advogado. O cristão não herdará a vida eterna se não houver arrependimento de pecado. Isso eu sou crente, mas você continua nos mesmos pecados, mentindo, roubando. Gálatas 5, 19 a 21 mostra que as obras da carne são próprias porque não herdarão o reino de Deus. Está escrito: porque as obras da carne, do egoísmo, do velho homem,
são manifestas, são conhecidas, as quais são adultério. Primeiro é a imoralidade sexual, porque é a parte que vai mais tentar o crente, é a imoralidade sexual. Adultério, está aqui. Pronto. Adultério, isso aqui é o casado que pula cerca do casamento. Fornicação é qualquer tipo de imoralidade, aqui inclui esses solteiros que vivem fornicando com outros solteiros ou casados. Impureza, todo tipo de sujeira na mente, no coração, raiva, ódio, lascívia, pessoa mal intencionada, idolatria, colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus, feitiçaria, buscar poder e recursos que não de Deus. Aí inimizade, pessoa briguenta, porfia, que vive encrencando, emulações, ou seja, falsidade, hipocrisia, iras, descontrole, peleja, vive todo tempo arrumando confusão, caçando confusão, dissensões, onde chega separando, dividindo, heresias, ou seja, procurando um ensino diferente do da Bíblia. Inveja, não fica contente com o sucesso dos outros. Homicídio, se puder mata o outro. Bebedice, descontrole, vive para beber. Glutonaria, vive para comer. E diz aqui, coisas semelhantes a essa. A lista era longa, Paulo para aqui, resumindo, acerca das quais vos declaro, como já antes disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, as obras da carne são as grandes inimigas da santidade. Você vê aí que o nosso velho homem vai ser enganado por Satanás nessa área da espiritualidade, da religião, através da idolatria, que no grego é idolatria, é erguer substitutos para Jesus, através da feitiçaria, que é farmaqueia, ou seja, drogas, você usar drogas para se fortalecer ou alterar seu estado de consciência. Fala aí da prostituição, que é porneia, da lascívia, que é a alcegeia, a impureza, que é a catarsia, e vai uma lista de coisas que vai tentar nos afastar da santidade. E interessante que a Bíblia fala de 3 tipos da santidade, que é 3 tipos de vida. Nós vamos ter, quem é crente vai passar por 3 tipos de vida. O primeiro tipo de vida é quando é a vida não cristã, antes de ser crente, que é a vida onde está ausente a verdadeira fé, vive no pecado e se dirigindo para a morte. É o que a Bíblia diz, que antes da conversão o crente era perdido. A Bíblia diz que ele era escravo da morte, Thanatos, escravo do pecado, escravo dessas obras que são a fonte de todo tipo de problema. Quando ele se converte, é o segundo tipo de vida que o crente tem. Tanto que a Bíblia diz que é um novo nascimento, é novidade de vida. É quando ele é santo quando se converte e passa a ter uma santidade progressiva. Paulo diz que ele passa a ser servo da justiça. Ele é regenerado e passa a produzir o fruto do Espírito Santo e passa a crucificar a obra da carne. Ele é tentado para a imoralidade sexual, ele diz não. Ele é tentado pela idolatria, para buscar substituto na vida de Deus, ele diz não. Ele é tentado pela ectra, que é a inimizade, ele diz não. Pela eris, que é a contenda, ele diz eu não vou entrar em contenda. Pela eritreia, que é a discórdia. E pela raiva e pelas heresias, ele diz eu estou fora. Lembra que é dito que para ter a santificação você deve seguir a paz com todos. E a santificação sem terminar virá Deus. Então esse é o segundo tipo de vida, lutando contra as obras da carne. O diabo vai me oferecer vantagens.
no mundo, mas o diabo engana. Como eu falei na mensagem segunda, o pecado é sempre um estelionato. Ele promete que ele não pode dar, ele promete prazer que ele não pode dar, ele promete lucro que ele não pode dar, dá por algum tempo para depois roubar tudo. Então, continuando, nós vemos então que a luta por santidade não é fácil, porém, Deus nos dá mandamentos e princípios para superar, para vencer o pecado. A primeira coisa, se você quer vencer o pecado para ser santo, quer vencer o pecado? Quer vencer as obras da carne? As obras da carne, todo problema que você tem a ver com a obra da carne. Toda desgraça que você já enfrentou tem a ver com a obra da carne, que é um tipo de pecado. Então a sua felicidade depende de você vencer as obras da carne. Quer aprender como? Primeiramente, você tem que ter diariamente fé e foco em Deus por um dia. Viver um dia de cada vez. Mateus 6,34 ele diz: não vos inquieteis, não fique perturbado pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Baixa cada dia o seu mal. Foque em hoje. Busque o reino de Deus em primeiro lugar hoje. Mas de repente, como eu falei que a santidade não é uma vida absolutamente sem pecado. Pode ser que você caia no pecado. O que a vida tem que fazer? Você desistir? Não. Se você já pecou, a ordem de Deus é pare de pecar. Tinha um homem aleijado que Jesus curou, e Jesus disse a ele: vai e não peques mais. O bicho vai dizer isso aqui. Ele disse isso para a mulher adulta, não que ele estivesse dizendo que o adultério dela foi certo, porque não tinha vindo para condenar, ele tinha vindo para salvar. Porém, ele declara que o que ela tinha feito era pecado, então ele diz: não peque mais. Em João 5 e 14, Jesus Cristo encontra um paralítico que ele tinha, ou alguém que ele tinha curado. Depois Jesus encontrou no templo e disse: ele que já está santo, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Então, quanto menos pecar, menos coisa ruim vai acontecer na minha vida. Mesmo sem pecar, vão me acontecer algumas coisas ruins, mas eu vou estar com a consciência tranquila. É como Pedro disse: se você está com problema porque você fez o que era errado, isso não é palavra não, você está com medo o mal que você fez. Mas se quando você faz o bem e acontece alguma coisa ruim, fique tranquilo, porque você vai colher o fruto dos santos. Outra coisa que ajuda uma vida de santificação, que o Edson gosta muito, é a oração. Vida através de oração. Oração é mais do que um ato, é um estilo de vida. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17: orar sem cessar. Ao orar, o Espírito Santo age de uma forma extraordinária na nossa vida. Em Romanos 8, 26 e 27 diz: da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, não sabemos orar. Mas o mesmo Espírito intercede por nós. Portanto, a vida de oração é muito importante. A gente vai passar o dia todo orando. Não é obrigado a se ajoelhar, fechar o olho, até ele vir. Outra coisa, colocar a palavra no coração. Ah, mas eu não sei ler. Mas no celular tem Bíblia que lê para você. Em Salmo 1 e 2 diz: por que é que o homem desse Salmo 1 é feliz, é bem-aventurado? Diz aqui:
bem-aventurado, feliz. Se deu bem na vida quem? O homem ou a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, não estiver bem no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, anda o seu prazer, está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Coloque a palavra de Deus no seu coração. Venha para a igreja escutar o que está sendo dito e coloque em prática. Medite no que foi dito. Outra coisa, não só escute, mas deixe que a palavra de Deus mude a sua vida. Tiago manda acolher a palavra de Deus como mansidão. O nosso tempo já se esgotou, mas em Romanos 6, de 9 a 13, tem alguns princípios para nós progredirmos em santidade. O primeiro princípio, nós devemos saber de uma realidade. Veja bem, saber, conhecer, lá diz, sabendo ou conhecendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não mais tem domínio sobre ele, porquanto a ter morrido de uma vez morreu para o pecado, mas para viver, vive para Deus. Aqui está dizendo, nós devemos saber que foi feita uma obra que nos dá poder para morrer para o pecado, para vencer o pecado. A segunda coisa, nós devemos calcular, considerar a nós próprios como mortos para o pecado. Alguém chega para o Edson, você está com essa sua motoneta aí, eu estou aqui com uma moto de quantas cilindradas aí, uma bem potente. Estou aqui com uma 250 cilindradas. E eu troco pela tua, você me voltando R$100. Veja bem, aquela de 200 cilindradas, o Edson precisaria voltar aí uns 15 mil. Mas, ó, tem alguma coisa errada, ou não tem com esse negócio? Tem. O cara está querendo desovar aquela moto, que provavelmente é roubada. Aí o que é que o Edson disse? Rapaz, quando eu era vivo, eu fazia esses negócios, mas você está falando com o defunto. Para isso aí eu estou morto. Eu estou morto, eu não faço mais esse tipo de negócio. Chega uma pessoa lá na casa da Benedita, eu estou com um negócio aqui da Rosana, rapaz, vamos estraçalhar a vida dela aqui de fofoca. A Benedita disse, rapaz, quando eu era vivo para essas coisas, eu até topava, mas pelo amor de Deus, você veio para minha casa para fazer isso. Especialmente a outra agora que é minha irmã, agora você não aceita mesmo. Mas eu não sou mais dessas coisas. Eu morri dessas coisas. Então, se considerar morto. E o terceiro princípio é não ceder. A tentação vem. Outra coisa, o mandamento é não alimentar a carne. Você assiste o culto, depois chega em casa, assiste uma novela cheia de imoralidade, de adultério, de toda espécie de coisas sem vergonhice. Você está alimentando o espírito ou a carne? O Ed chega aqui, escuta essa mensagem, chega lá, coloca um forró, só fala de esculhambação. Ele vai estar alimentando o espírito ou a carne? Pessoal, nós já vamos terminar. Não alimentar a carne, mortificar as obras do corpo, aquelas coisas que estão dentro das obras da carne, ou seja, crucificar a carne. Paulo diz em Gálatas 5:24, esqueçam de Cristo, se é Cristo mesmo, crucifique a carne, e não para ela, com as suas paixões e imoralidades. E a Bíblia manda levar, conduzir nossos pecados à obediência de Cristo. E manda que desenvolvamos hábitos cristãos. Portanto, o grande desafio para nós é a santidade. Para isso temos de vencer o pecado. Mas nós só vamos ser santos se eu quiser ser santo. Se eu disser, eu vou lutar por ser santo.
A Rosângela sabe as fraquezas dela. E eu vou lutar para deixar esse negócio. A Lenice sabe onde é que ela é fraca. Eu vou lutar contra isso. Eu vou lutar para ser santa. Eu já sou santa em posição. E quero ser santa cada vez mais semelhante a Jesus. Cada dia mais santa. Fazer a oração que Davi fez. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Vou convidar a irmã Carlita para fazer a oração de encerramento, orando para que todos nós desejamos mais que tudo a santidade. Irmã Carlita. Desejar santidade. Fazer do alvo principal da nossa vida. A santidade bíblica. A santidade que passa pela verdade. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos a tua palavra, pelo ensino, Senhor Santo, separados para ti, nos ajuda na nossa jornada, seja nessa noite, seja por cada irmão, vai lá para casa em paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.